Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 21, a partir do versículo 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele, porém, respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos humilhamos diante de Tua excelsa presença. Pai, vivemos dias muito difíceis. Parte do rebanho precisa ficar em casa, Deus, ó Pai, para se preservar nessa pandemia tão angustiante. Estamos mantendo o distanciamento corretamente, mas, ó Deus, também queremos fazer no culto o que diz a Tua palavra, porque ela é quem governa o que nós devemos fazer no culto dentro da Tua casa. Ó Pai, então te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê um coração quebrantado e humilde, Senhor. Pai, nós precisamos de muita sabedoria nesse tempo. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, serenidade, Deus, simplicidade, Pai, em nome de Jesus. E um coração, Deus, compreensivo, quebrantado e humilde, para caminharmos a 2ª milha em dias tão difíceis. Tem misericórdia de nós, fala o nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós imploramos, em nome de Jesus. Amém. Lembre de colocar seu celular no modo avião. A igreja pode sentar-se, irmãos e irmãs. Celular no modo avião. Prontíssimo. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que acontece a cena desse texto, o Senhor Jesus se levanta de Betânia bem cedinho e vai para o templo logo no início da manhã e começa a pregar e a ensinar. E como vocês sabem muito bem, quando o Senhor Jesus prega, não tem jeito, a multidão para escutá-lo, porque ele é o pregador e a pregação que fala com poder ao mesmo tempo. Então, quando Jesus está ali pregando para aquela multidão naquela manhã, os religiosos judaicos, tomados de inveja, os fariseus e os escribas, se aproximam do Senhor Jesus e dizem a ele: com que autoridade fazes estas coisas? E ele fez uma pergunta a eles: se vocês me responderem a seguinte pergunta, eu direi com que autoridade eu faço tudo isso. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Então eles deixaram Jesus de lado e se reuniram no seu grupinho e começaram a dizer: se nós dissermos que era de Deus, ele vai dizer: então por que não acreditastes nele? Mas se nós dissermos que é dos homens, esse povo aqui vai nos apedrejar, porque todo mundo acredita que João é profeta. Então eles dissimuladamente decidem entre si responder: não sabemos. E eles respondem a Jesus: não sabemos. Jesus disse assim então: tampouco eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Mas para aplicar para eles a palavra, então Jesus começa a contar para eles, e a multidão ouve, mas essa parábola é dirigida a eles. E que vos parece, um homem tinha 2 filhos. Chegou para o primeiro filho: vai trabalhar na vinha hoje. Ele fala: sim, papai, eu vou, com muito prazer. Não foi. Chegou para o segundo e falou: filho, vai trabalhar na vinha. Eu disse: não vou, não quero. Mas se arrependeu e foi. E Jesus pergunta para eles respondem: quem é que fez a vontade do Pai? Eles: o segundo. E aí Jesus diz: então, amados irmãos, assim acontece convosco. Publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, não vos arrependestes, para afinal acreditastes nele.
A pergunta que nós temos que responder nesse texto, irmãos, é a seguinte: você agrada a Deus? Jesus conta a parábola dos dois filhos, em que mostra que os dois filhos começam desagradando a Deus, mas no final das contas um agrada a Deus. E ao olhar para esse texto, eu quero convidá-lo a fazer uma sincera análise da sua vida. Você agrada a Deus? Que a palavra de Deus seja um espelho para mim e para você, e que o Senhor nos permita, se não temos buscado agradar a Deus, sair daqui para viver para a glória de Deus e agradá-lo com todo o nosso coração durante todos os dias da nossa vida. Responda-me: você agrada a Deus? Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz: todos desagradam a Deus. Você agrada a Deus? Para quem vai anotar, em primeiro lugar, todos desagradam a Deus. Versículo de número 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. 29, ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois arrependido foi. Em última instância, nós sabemos que um deles agradou o pai. Mas inicialmente os dois desagradaram o pai. E ao ler esse texto, juntamente comigo vão se lembrar todos aqueles que gostam de ouvir e ler o Dr. Timothy Keller. Ele tem pregado nos últimos 2 anos sobre os caminhos naturais por meio dos quais os homens querem estabelecer o seu relacionamento com Deus. E Tim Keller costuma dizer que naturalmente os homens lançam mão de 2 caminhos. Ou eles lançam mão do legalismo, ou eles lançam mão do liberalismo, ou libertinagem. Então alguns querem ter uma postura de santinho diante de Deus, e querem demonstrar que obedecem todas as regras, e até vem à igreja, e se brincar pintam até uma auréola sobre a cabeça, e você olha para eles, e eles até querem cantar na igreja: oh, canto gregoriano para parecer que são santos. Mas eles creem em si mesmos, em sua própria obediência, e não tem o evangelho no seu coração. Mas o outro grupo, chateado com a atitude hipócrita deste primeiro grupo, fala assim: eu não quero ser um legalista que tem cara de religioso, mas por trás comete os piores pecados. Eu vou aproveitar a vida, eu vou viver na gandaia. 2 tipos de pessoa. E aqui Jesus deixa claro diante de nós. E o Senhor Jesus mostra que esses 2 tipos de pessoa desagradam a Deus. O primeiro tipo é aquele que é religioso e hipócrita. O pai chega: filho, quero que você vá trabalhar na vinha. Sim, papai. Não foi. O segundo simboliza os liberais. Filho, vai trabalhar na vinha. Não quero, não vou, quero ver o senhor me fazer ir. Quais deles desagradam a Deus? Os 2. Todos desagradam a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O texto que o nosso presbítero Gabriel leu na confissão nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós, pecadores, ofendemos a Deus. E meu querido amigo e irmão, se você se aproxima de Deus pensando que você vai ser aceito por Ele por causa da sua conduta ética e tentando manipular Deus, dizendo: é porque eu vivo desse jeito, Deus é obrigado a me abençoar, você é um legalista, você crê nas suas obras, você não crê no Evangelho, e Deus não vai te aceitar. Porque Deus não me aceita por causa do meu desempenho, Deus não me aceita por causa do que eu faço. Mas se você é um liberal, rebelde, que vive no pecado, que vive na gandaia, você não faz caso do Senhor, você ofende a santidade de Deus, e você também é merecedor da ira de Deus. Então, meus irmãos, ao olhar para as 2 figuras do texto, nós somos obrigados a reconhecer que em um momento ou outro da vida, talvez nós atuamos como legalista, e talvez nós atuamos como liberal. E diante desse texto nós temos que reconhecer que todos nós somos pecadores. Nenhum de nós tem justiça própria.
Nenhum de nós vai entrar no céu de Deus por causa das nossas boas obras. É por isso que nós temos que entender que o Evangelho é uma terceira via. O Evangelho, amado amigo e irmão, demonstra que eu sou um terrível e miserável pecador, mesmo atuando de maneira liberal ou de maneira legalista. E todo ser humano merece ir para o inferno. E ninguém é aceito diante de Deus por causa do que faz, porque a Bíblia diz que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. O que você faz de melhor é repugnante para Deus. Mas o Evangelho nos mostra que ainda que nós sejamos tão maus, Deus nos ama e manda seu único Filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Então todo aquele que se arrepende e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então vai entender que ele é aceito diante de Deus não por causa da sua conduta, mas por causa do que Cristo fez, por causa da obra de Jesus da cruz. E quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o recebe como seu único Senhor e Salvador, vai ser salvo, vai ser perdoado, vai ter paz com Deus, vai ter vida eterna. E depois disso então, essa pessoa não vai viver mais uma vida no pecado, mas não para ser aceito diante de Deus, mas por gratidão. Ela vai buscar viver uma vida de santidade por gratidão a Deus, para a glória de Deus, para exaltar o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que todos somos pecadores, todos, irmãos. Muitas vezes você vê o pastor no púlpito e olha o pastor e fala: ali é um santo homem de Deus, aleluia, é mesmo, mas ainda é pecador. Ninguém é perfeito, só o Senhor é santo. Eu me lembro, amados irmãos, quando eu vim para o seminário na metade da década de 90, pouco mais da metade da década de 90, eu admirava 5 grandes pregadores no Brasil, eram referenciais para mim. Um deles caiu em adultério, em desgraça, diante do país todo. Era um referencial de pregação para mim. O outro, infelizmente, se tornou um herege. O outro, quando me aproximei daquele irmão, grande conhecimento, mas num primeiro momento não demonstra tanta piedade na prática, não demonstrava à época. Os outros 2, para a glória de Deus, hoje são meus amigos. São santos varões de Deus, aos quais eu admiro muito. Mas são homens, são pecadores. Ninguém é aceito na presença de Deus por causa de suas obras, por causa de sua bondade. Todos nós somos pecadores. Talvez você vê o pastor no púlpito: nossa, nosso pastor prega, nos abençoa. Será que ele faz as coisas erradas? Conversa com Cleusa, ela pode te dar toda a referência, ela convive comigo dentro de casa todos os dias. Fala assim: pastor, pergunta como é o pastor da praia. Tem algum dia que o pastor fica emburrado? Tem algum dia que o pastor não está tão assim, pisando nas nuvens? Tem. Todos nós somos pecadores, todos nós somos aceitos diante da presença do Pai, por causa da obra de Jesus. Então pare de se achar bom, meu irmão, e pare de querer manipular a Deus com a sua conduta. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e se humilhe na presença do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que você por si mesmo só pode desagradar a Deus. Você não merece o aplauso. Em primeiro lugar, todos desagradam a Deus, mas você agrada a Deus. O arrependimento agrada a Deus. Olhemos para o texto, irmãos e irmãs, versículo 30 e versículo 31, assim diz a palavra do Senhor. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a vinha aqui significa a nossa própria vida. A vinha aqui era de onde aquele pai de família tirava o sustento, toda a riqueza e toda a prosperidade daquela família. Então cada um desses filhos tem a sua vida retirada da própria vinha. E
A própria videira na Bíblia é sinal de vida. Então, a vinha aqui significa uma vida vivida diante da face de Deus. Deus chama cada um de nós a trabalhar na vinha, que significa viver uma vida no seu reino, uma vida de fé em Cristo Jesus, uma vida de louvor e de adoração. Uns querem entrar na vinha por si mesmos, pelas suas próprias obras, dizem que vão e não vão. Outros são rebeldes, nem querem ir à vinha. Mas o nosso texto nos apresenta um segundo filho, que disse: pai, eu não vou. Mas depois se arrependeu e foi. E aí Jesus faz a pergunta àqueles religiosos: qual dos dois fez a vontade do seu pai? Finalmente, qual dos dois fez a vontade do pai? Eles foram obrigados, eles já sabiam para onde Jesus estava indo. O segundo. E aí Jesus, amados irmãos, dá um direto neles. Fala assim: vocês são do mesmo jeito. Publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo para eles? Que os fariseus religiosos são o primeiro grupo, que tem uma forma de religiosidade, mas não creem na mensagem da palavra de Deus, não creram em João Batista, não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O segundo são publicanos. Publicanos, irmãos, são judeus que se venderam para o Império Romano para cobrar impostos de seus irmãos e roubá-los no tempo da dificuldade. Meretrizes são mulheres que entregam o seu corpo à prostituição para viver disso e não confiam em Deus e se rebelam contra o Senhor. E aqui então Jesus está dizendo àqueles religiosos que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus, porque eles ouviram a mensagem de João e se arrependeram. O texto está dizendo a mim e a você que o arrependimento agrada a Deus. O que de fato agrada a Deus é o arrependimento. É que nós olhemos o nosso pecado, reconheçamos a nossa maldade diante do nosso Deus, então nos aproximemos dele, pedindo a ele que nos perdoe de nossos pecados, nos lave por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo e transforme a nossa vida. Então nós nos consagramos a ele. Quando você crê em Jesus, está se arrependendo, e aí então você se consagra a ele e vai viver para a glória dele durante todos os dias da sua vida, e isso é trabalhar na vinha. O Senhor está nos dizendo que se nós queremos ter uma vida que agrada a Deus, nós precisamos, irmãos e irmãs, rapidamente nos arrependermos de toda a nossa vida de pecado, de tudo aquilo que tem desagradado ao Senhor na nossa vida. Nós devemos nos arrepender das nossas más obras e também devemos nos arrepender das nossas boas obras que não são feitas para a glória de Deus, mas com o fim de impressionarmos os homens. Nós precisamos nos arrepender. O arrependimento agrada a Deus. Irmãos, eu gosto muito daquele dia em que Jesus lá em Cafarnaum passou na coletoria, e lá estava Levi e Mateus, imagine, sentado na mesa, recebendo os impostos, com seus guardas ali, se enchendo de moeda, de dinheiro, feliz da vida. Jesus passou, olhou nos olhos dele e falou: Levi e Mateus, segue-me. Ele largou tudo na mesa, a dinheirama toda, e seguiu Jesus, e foi convertido ali o autor desse evangelho no qual eu estou pregando. E ele então conhece muitos publicanos, muitas meretrizes, muita gente desviada, e ele fala: Jesus, eu quero fazer um jantar lá em casa, um grande banquete, e eu conheço muita gente que precisa da tua graça, e eu queria que o Senhor fosse lá para comer com eles e pregar para eles. E o Senhor Jesus na hora aceita, e Mateus faz um grande banquete, e estão sentados com Jesus na mesa publicanos e pecadores. Esses religiosos se revoltam e dizem o seguinte: como é que ele come com gente dessa laia? Como é que ele se mistura com gente desse tipo? Jesus então se levanta e diz: os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você se acha bom, você não tem esperança de relacionamento com Jesus. Jesus não veio chamar justos ou pessoas que se acham boazinhas. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar pessoas que reconhecem as suas falhas e os seus pecados. Alguns dias atrás, amados irmãos, eu conversava com um amigo meu, teólogo e pastor, e ele me contava a história
de uma família de um pastor muito abençoado, teve 3 filhos homens. E antigamente, filhos de pastor eram criados debaixo de uma regra muito dura. E aqueles meninos então aprenderam a ter um comportamento ético, certo, impecável diante dos homens. E eles cresceram. E os 2 mais velhos se afastaram da igreja, porque recriminavam a igreja, porque o pai se dedicou muito à igreja. Eles achavam que a igreja tinha tomado o pai deles, que o pai deles não tinha sido valorizado corretamente, e eles olhavam para a sua própria conduta e se achavam muito bons, e eles disseram: eu não devo nada à igreja, a igreja que me deve. Eu ofereci meu pai, eu dei o meu pai, dei o relacionamento que eu tinha com ele, e eu sou uma pessoa que tem uma postura ética, eu pago os impostos, eu não roubo, eu sou certinho, não preciso ir à igreja. Mas o irmão mais novo, o irmão mais novo caiu na gandaia, amados irmãos. O irmão mais novo tomava todas, fumava todas, saía com todas. Dava fim de semana, sexta, sábado e domingo, ele ia para a balada, ele ia para a farra, ele ia para a bebedeira, ele ia para a prostituição, ele ia para o pecado durante anos e anos e anos. Mas um dia, um familiar daqueles filhos de pastor começou a mandar vídeos de sermão. E aquele moço começou a ficar incomodado. E ouvindo aqueles sermões, ele reconheceu o seu pecado. E foi levado por aquele familiar à igreja. E ouviu o evangelho de Cristo. E ouviu que ele era um pecador terrivelmente mau. E a única esperança que ele tinha era se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. E aquele filho de pastor se arrependeu e creu, foi salvo, fez a profissão de fé na igreja. Hoje é um obreiro dedicado, uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Os seus 2 irmãos certinhos continuam certinhos, caminhando para o inferno, longe de Cristo, porque se acham bons e não reconhecem os seus pecados diante da presença de Jesus. Você precisa reconhecer a sua maldade. Você precisa reconhecer o seu pecado. É somente quando você reconhece o quanto pecador que você então se arrepende dos seus pecados e crê que você precisa de um Salvador do tamanho de Deus, que morreu na cruz para pagar os seus pecados. Então pare de se achar bonzinho, pare de se comparar com os demais e fale assim: eu tenho uma excelente vida, eu tenho uma excelente conduta, eu galguei uma posição melhor. Pare com isso. O nível de comparação não é com o outro, é com Deus eterno. E diante do Deus eterno, todos estamos devendo infinitamente. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Então nessa manhã, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É somente se arrependendo dos seus pecados e crendo nele como seu único Senhor e Salvador, que você vai ter esperança, que você vai ter vida eterna, que você vai ter paz com Deus, que você vai ser reconciliado com o Senhor. Você não entra no céu por causa do seu pedigree, por causa do seu sobrenome. Você entra no céu por causa da obra de Cristo Jesus, que deu a vida na cruz para te salvar. Então que Deus tenha misericórdia de você, que você se arrependa hoje dos seus horríveis, feios e tristes pecados. E creia que Jesus te amou, que nunca ninguém amou você como Ele te ama, que deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Arrependa-se, creia nele, e você será salvo, você terá a vida eterna. Só assim você vai agradar a Deus. Eu quero lhe perguntar nesta manhã: você tem agradado a Deus? Que Deus nos visite com o coração quebrantado e compungido nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você agrada a Deus? Todos desagradam a Deus. O arrependimento agrada a Deus. Mas pastor, o que mais eu posso aprender nesta parábola? A dureza desagrada a Deus. Você agrada a Deus? Em terceiro lugar, o texto nos diz que a dureza desagrada a Deus. Olhemos, irmãos, para o versículo 31.
e 32, melhor dizendo 32. Eu lerei, preste muita atenção. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes afinal, para acreditardes nele. Irmãos, essa situação desse texto aqui é muito triste. João diz lá no capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas preste atenção, esses religiosos judaicos conhecem a Bíblia. Eles sabem o que o Antigo Testamento diz sobre o Messias. Eles sabem o que o Antigo Testamento diz sobre o profeta que viria preparar o caminho do Senhor. Eles sabem, mas por inveja, por ira, por se manter no poder, eles rejeitam quem Deus envia e se afastam de Deus. Deus mandou João, cumprindo a profecia de Isaías 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João prega no deserto, toda a província de Jerusalém, toda a província da Judéia, a província que está ao redor do Jordão, vai ao deserto, escuta João pregar. E esses fariseus também vão e escutam e não creem. Eles conhecem a palavra de Deus, eles sabem que viria o profeta, eles sabem que viria o Messias, mas eles resolvem não crer, eles endurecem o seu coração. E aí então o Senhor dá um sinal maravilhoso diante deles. O que acontece? João está pregando, e aí as prostitutas vêm e se arrependem, e creem que virá o Messias, o Salvador. E aí os publicanos, ladrões, usurpadores de seus irmãos se arrependem e creem. E Jesus está dizendo aqui, vocês viram esse sinal, as prostitutas e os publicanos creram, e só de ver esse sinal, vocês já deveriam ter ficado quebrantados. Mas mesmo vendo tudo isso, vocês preferiram se endurecer. Vós, porém, contrariando a tudo isso, mesmo vendo isso, não vos arrependestes afinal, para acreditardes nele. Irmãos, a dureza desagrada a Deus. É por isso, irmãos e irmãs, que nós devemos rejeitar todo tipo de endurecimento no nosso coração. Muitas vezes a gente acha que quanto mais duro a gente ficar e mais resistente mostrar, não, eu não posso mostrar que eu sou abalado, isso vai ser bom para nós. Pelo contrário, amados irmãos, isso nos coloca em sério perigo. Aqui o texto está dizendo que aqueles religiosos conheciam as Escrituras e rejeitaram a pregação de João, e viram o poder do Espírito Santo convertendo pessoas, e ainda assim eles escolhem rejeitar a pregação da palavra de Deus na boca de João, e pela mesma causa eles rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, amados irmãos, Jonathan Edwards dizia algo que eu e você precisamos entender. A pregação, quando não aproxima o homem do céu, ela o deixa mais indesculpável diante do inferno. Porque você veio e ouviu a mensagem. Se o Espírito tocou o seu coração e você se arrependeu, você se aproximou do céu. Mas se você veio, ouviu a mensagem e escolheu não ouvir e se endurecer, então agora você está mais perto do inferno. Você está mais indesculpável diante de Deus. Então a pregação, quando ela não coloca o homem dentro do céu, ela literalmente vai ter como efeito jogá-lo dentro do inferno. Porque ele vai ter ouvido a maior de todas as mensagens e sairá mais endurecido. E se afastará da presença de Deus. Irmãos, um dos dias mais tristes da minha vida foi no dia em que eu estava evangelizando alguém que eu amava muito.
E eu fiquei 5 horas conversando com aquela pessoa acerca do Evangelho de Jesus. E ela me disse: por favor, não pregue mais para mim. Não é mais responsabilidade sua. Se eu for para o inferno, a responsabilidade é minha. Que terrível, irmãos. Que terrível. É ver um pecador se endurecer na presença de Jesus. Que terrível. Não faça isso. Se você está ouvindo a mensagem do Evangelho nessa manhã, se arrependa. Pare de achar que você é bom. Pare de ficar se comparando com os outros. Pare de achar que você impressiona a Deus. Quebrante hoje o seu coração na presença de Jesus. Reconheça tudo aquilo que você tem feito, que tem desagradado ao Senhor. E peça ao Senhor nessa manhã: Senhor, me dá um coração quebrantado e humilde. Ao coração compungido e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Então peça ao Senhor: Senhor, quebra a minha vida. Eu gosto muito daquele texto de Jeremias 18, amados irmãos, que o Senhor manda Jeremias subir à casa do oleiro. E manda Jeremias ver o oleiro fazendo barro, fazendo o vaso. E o oleiro então pega o vaso, e ali então coloca o barro na roda, e vai pedalando e moldando o barro, e de repente o barro quebra na mão do oleiro. Então o que o oleiro faz? Ele não joga fora o barro, ele pega aquele barro, ele amolece com água novamente e faz um novo vaso. E aí o Senhor diz a Jeremias: porventura não posso eu, ó casa de Israel, fazer de você um novo vaso? O Senhor pode fazer de você um vaso novo. Se você quebrou, o Senhor tem misericórdia de você. Ele quebranta a sua vida, Ele te molda de novo, Ele faz de você alguém parecido com Cristo Jesus. Então nesta manhã, meu irmão, minha irmã, se você ouviu essa palavra, peça ao Senhor: Senhor, quebranta o meu coração. E se você está ouvindo e está dizendo: pastor, está duro, eu não consigo quebrantar por mim mesmo. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga: Senhor, eu não consigo quebrar meu coração, mas quebra o meu coração. E o Senhor vai quebrantar o seu coração, porque Ele prometeu fazê-lo em nome de Jesus. Ao ouvir essa mensagem, responda sinceramente diante da presença do Deus eterno. Você agrada a Deus? Você tem agradado a Deus durante todos os dias da sua vida? Saiba bem que todos desagradamos a Deus, mas que quando o Espírito Santo nos dá o arrependimento e cremos em Jesus verdadeiramente, nós agradamos a Deus. E aí nós vamos parar de viver para nós mesmos e vamos viver com alegria, consagrando a nossa vida ao Senhor. Não vai ser dificuldade orar a Deus, não vai ser dificuldade ler a Bíblia. Vir ao culto nunca vai ser um peso, porque vai ser um privilégio adorar quem morreu por mim. Mas se o seu coração está se endurecendo, clame a Deus misericórdia nessa manhã, porque senão sua alma corre perigo, porque a dureza desagrada a Deus. Que todos nós creiamos em Jesus e vivamos confiados nos méritos dele, vivamos para a sua glória, porque é somente pela fé em Cristo Jesus que nós podemos ter uma vida que agrada a Deus. Que Deus faça de você e de mim, que Deus faça de nós homens e mulheres que agradam a Deus, porque só podem agradar a Deus aqueles que creem que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, que têm a vida eterna e que vivem em sua santa presença. Que Deus faça de você um homem que agrada a Deus, que Deus faça da irmã uma mulher que agrada a Deus, em nome de Jesus, amém.